Ah, tá sim, tá tranquilo. Eu vou só te apresentar, doutor Eduardo, para a gente começar, tá? Então, pessoal, Combinado. a princípio a gente resolveu convidar o doutor Eduardo porque costuma ter muito sobreposição aí na questão da síndrome da fadiga crônica e a miastenia. Já aconteceu de ter casos no nosso grupo de pacientes que estavam diagnosticados como síndrome da fadiga crônica e, na verdade, era miastenia. E a gente já ouviu relatos do inverso também. Então, a gente resolveu convidar o doutor Eduardo para trazer um pouco a respeito da miastenia. Ele é diretor científico da ABRAME, que é a Associação Brasileira de Miastenia Graves, e ele é médico, graduado pela Faculdade da Santa Casa de São Paulo, com doutorado e residência médica em neurologia pela Faculdade de Medicina de São Paulo, FMUSP. É coordenador do ambulatório de doenças neuromusculares do Hospital da Santa Marcelina. Foi médico colaborador do grupo de cefaleia e atualmente pertence ao grupo de doenças neuromusculares do Hospital das Clínicas de São Paulo e participa ainda como neurologista do ambulatório de neuromuscular de base da FUNFARM, em São José do Rio Preto, e também corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. É professor de neurologia e trabalha na Faculdade Santa Marcelina. Então, o Dr. Eduardo, ele é membro da Abrame também, né? Ele trabalha como diretor científico e a gente resolveu convidar ele um pouco para até mesmo para trazer essa importância de descartar o diagnóstico de miastenia antes de se chegar à síndrome da fadiga crônica. Porque, inclusive, no último consenso da Mayo Clinic, um dos pré-requisitos para se chegar a esse diagnóstico é que se descarte a miastenia graves, né? É, o doutor poderia trazer, se apresentar, não sei, o que, que o senhor quer começar, ou se a gente começa aí com as perguntas, como que é? O que, que o senhor acha melhor? Ah, não, deixa eu só falar então boa noite, agradecer aí pela extensa apresentação. Muito obrigado. Na verdade, tem muita coisa para falar, porque a gente trabalha em muito lugar, né? Então acaba tendo um currículo assim que faz parte muito de ambulatório, mas é meio normal isso na nossa área. O, Obrigado aí pelo convite, acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem, parabenizar aí o pessoal do grupo da síndrome de fadiga crônica, né? E é uma doença que precisa, assim como a miastenia, essa é uma outra coincidência das doenças, são duas doenças que precisam ainda ser divulgadas, né, serem mais conhecidas, são ainda doenças subdiagnosticadas, né, então a importância dessa live. Né? Então, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, obrigado pela presença de todos, espero que a gente consiga aí elucidar o máximo possível das dúvidas das pessoas. Obrigada, doutor. Desde já a gente agradece aí a sua disposição em estar compartilhando esse conhecimento, porque essas doenças subnotificadas, elas têm um impacto muito grande na vida do paciente, né? E é um processo muito longo para chegar a um diagnóstico. Então, eu queria começar te perguntando sobre, assim, depois das visitas ao cardiologista, ao clínico geral, a constatação de que todos os exames estão normais, ao ser encaminhado por o neurologista com sintomas de fadiga persistente e outros, quais são os exames, procedimentos que o médico responsável deve fazer? Bom, eu imagino, então, assim, um cenário em que chega um paciente com fadiga ao neurologista, né, que ele já passou em outros médicos, né, e chegou com um sintoma principal de fadiga, né. Uhum. Não é incomum, tá? Não é incomum esse tipo de situação. Eu acho que pensando na parte da neurologia, né, além da miastenia, que né, pelo termo fica óbvio que é isso que a gente tem que pensar também, mas eu acho que há outras questões neurológicas, né? Distúrbios do sono são muito comuns, né? Então é uma parte que também o neurologista acaba vendo, e é sempre importante ver como é que está
tanto a quantidade de sono, se não tem insônia, ou então também a qualidade do sono, então tem distúrbios que atrapalham a eficiência do sono. Fibromialgia é uma doença muito comum que acaba ficando muitas vezes com o neurologista também, que às vezes é uma questão, uma doença que cursa com fadiga, né, diferente da síndrome da fadiga crônica, né? Também distúrbios, né, aqui a gente está assumindo que foram excluídos distúrbios de tireoide, anemia, essas doenças, né, que classicamente é disfunção renal, alteração de função renal, disfunção hepática, as coisas que sempre têm que ser vistas em pacientes com doenças, com essa queixa de fadiga, né, doenças inflamatórias em geral. É claro que aí, quando a gente começa a falar de outras doenças neurológicas mais específicas que cursam com lesão do sistema nervoso, seja ele o sistema nervoso central, como o cérebro e a medula, ou periférico, os nervos, o músculo, a junção neuromuscular, tanto um quanto o outro, quando a gente pensa em doença que tem lesão do sistema nervoso central, né, não só uma disfunção, como são esses exemplos que eu dei antes, quando a gente fala em doenças com lesão do sistema nervoso central, aí geralmente a fadiga tem um sintoma acompanhante. Então, por exemplo, a esclerose múltipla, uma doença muito famosa, muito, né, divulgada, né, ela, por exemplo, ela cursa com fadiga, mas ela nunca é só fadiga, ela tem junto outras doenças ou outros sintomas neurológicos. E esse é o trabalho do neurologista, ver se tem alguma alteração neurológica que às vezes passou despercebido, por exemplo, pelo paciente, ou que ele não está valorizando junto, né? E, por exemplo, a miastenia, claro, né? Eu acho que das doenças neurológicas, pensando em síndrome de fadiga crônica, é a que mais pode se confundir, pensando nessas lesões que tenham, nessas doenças que têm alguma lesão de fato de uma estrutura neurológica, né? A miastenia gravis é uma doença da junção neuromuscular, em que você tem um distúrbio da conexão do nervo com o músculo. Então, é o sistema nervoso periférico. O exemplo anterior que eu dei, a lesão não é do sistema nervoso periférico na miastenia, né? A esclerose múltipla é uma lesão do sistema nervoso central. Então, a grande chave é outras alterações neurológicas. Então, por exemplo, dormências, né? Então, locais no corpo onde não há sensibilidade adequada. Isso é um exemplo de um sinal de um provável distúrbio, de provável lesão neurológica. Formigamentos persistentes, né? Um lugar onde fica o tempo todo formigando, não é aquela coisa do braço dormente, quando fica em cima, uma posição, não, uma coisa persistente, consistente. Fraqueza, de fato, né? Uma dificuldade de movimentar um grupo muscular específico. Porque quando a gente fala de fadiga, e essa é a grande questão, eu imagino que seria a maior confusão que eu vejo médicos e pacientes fazerem, né? Fadiga e fraqueza, qual que é a diferença, não é verdade? E a fraqueza, em geral, sugere uma lesão neurológica, de fato. Então, essas outras doenças que a gente está falando, entre elas a miastenia, e a fadiga é um sintoma menos específico. Várias doenças podem cursar com a fadiga. Então, a diferença é que quando a gente usa o termo fraqueza especificamente, a gente está falando um grupo muscular ou grupos musculares que não tem toda a força que se espera. Certo? Então, por exemplo, em geral, a grande diferença é que o paciente ele cursa com dificuldade de realizar alguma tarefa específica. É diferente do paciente que não consegue fazer nada, porque ele tem uma perda, uma fadiga, né, entre aspas, uma fraqueza generalizada, né, que é meio que por igual em todos os músculos, né, qualquer coisa que ele vai fazer, ele cansa, de um paciente que tem uma dificuldade específica de fazer uma tarefa. Fala, olha, eu não consigo, por exemplo, abrir garrafa PET, porque é uma coisa que eu fazia sempre, mas aí eu não consigo. Então, denota uma fraqueza, por exemplo, da mão ou dos dedos. Eu não consigo subir escadas, né? Ou não consigo, mas eu consigo andar normalmente. Consigo fazer outras tarefas com os braços, mas para subir escada eu tenho muita dificuldade. Então, sugere uma fraqueza das pernas. Então, quando tem uma perda de força em um grupo muscular, aí sugere mais uma questão neurológica, de fato. Quando é uma coisa mais generalizada, pode ser neurológico, como a miastenia, que tem fraqueza e tem fadiga, mas pode ser outras doenças e entra nesse diferencial. Eu não sei se eu respondi a Não, pergunta ou se eu divaguei muito. respondeu sim, claro.
Eu só fiquei em dúvida em relação. Então, quer dizer que na miastenia já não é tão localizado, é mais amplo, é isso? Ou. É que a Uhum, miastenia é um desses exemplos em que há as duas uhum, coisas. Então, você tem a fadiga, igual fadiga em outras entendi. doenças, no sentido de paciente sem energia, cansado para fazer qualquer coisa, isso Uhum, existe. Né? E na miastenia tem que ser pior no final do dia ou pior após o exercício, como muito parecido da síndrome da fadiga uhum, crônica. Mas além disso, há outras uhum, coisas, né? Que às vezes a fadiga predomina, principalmente no começo da doença, e os outros sintomas são muito leves, o paciente não valoriza, e pode haver, e aí que há a confusão. Mas, por exemplo, é muito, muito, muito comum, eu diria que é muito incomum não haver na miastenia sintomas uhum, oculares, de fraqueza para movimentação dos olhos, com consequente queda da pálpebra, né, então dificuldade de abrir o olho, uhum, dificuldade de movimentação dos olhos, então causando a visão dupla ou visão um pouco borrada, que a gente chama, um termo técnico que quem pesquisa no Google pode encontrar, por exemplo, que é diplopia, uhum, né? Que é essa visão dupla são os sintomas mais comuns, por exemplo, da uhum. miastenia. E fraqueza de músculos, de grupos musculares específicos. Então, para engolir, para falar, para sustentar a cabeça, para movimentar os braços, para movimentar as pernas. Então, não todos esses juntos, geralmente, mas alguns desses, né? Entendi, Então, essa é a grande diferença da miastenia. entendi. E são fatores genéticos? A doença é hereditária? Como que é essa questão? Essa pergunta é muito difícil de responder. Eu vou tentar não ficar falando mediquês aqui. Tá bom. Mas você me ajuda. Se eu falar alguma coisa muito fora, você me pergunta. Tá. Pode. Então, assim, quando você pergunta se é genético, se eu disser que sim, se eu disser que não, eu vou ter argumentos para dizer. Né? A maioria das doenças autoimunes, a gente consegue ver uma certa, uma certa preferência por algumas famílias. Então, você vê que algumas famílias, você vê a mãe tem uma doença autoimune, o filho, o tio, então você vê que tem alguns genes que, quando alterados, eles trazem suscetibilidade para o paciente ter uma doença autoimune, Uhum, certo? Então, não é uma relação causal 100%. Você ter o gene alterado não significa que você necessariamente vai ter a doença autoimune, mas te confere 10, 100, 1000 vezes uma chance maior de ter uma doença autoimune, depende do gene que a gente está falando, uhum, certo? Isso não entra no que hoje a gente chama de doenças genéticas, mas é uma questão que ter familiares com doenças autoimunes, você tem uma chance maior de ter uma doença autoimune, porque possivelmente você também tem um gene alterado que te dá essa predisposição. Hoje nós temos formas de testar e verificar boa parte desses genes para saber se você tem chance maior ou não de ter a doença autoimune, mas sinceramente não é um exame que não tem o que fazer. Você sabe que você tem uma chance maior, o que você vai fazer? Não tem como uhum, evitar. Então, por enquanto, não é uma coisa que a gente faz na rotina. uhum, Por outro lado, por outro lado, a gente está falando aqui da miastenia graves autoimune, que é a forma de miastenia mais comum, uhum, que é um ataque, né, de anticorpos à função neuromuscular, que é aquela conexão que a gente falou entre o nervo e o músculo. Então, o nervo, para a gente mexer o músculo, qualquer que seja, seja do olho, seja do braço, da perna, a gente precisa querer mexer e mandar essa mensagem. uhum, Então, sai do cérebro e passa pela medula e chega no músculo por um nervo, que seria um fio, que leva o estímulo para o músculo uhum, contrair. Esse fio ele se conecta no músculo, né, o nervo, e essa conexão é onde está o problema da miastenia. Porque o anticorpo que é criado ataca justamente ali. Mas existem algumas formas de miastenia que essa conexão já nasce com defeito. Aí são miastenias que a gente chama de miastenia congênita. uhum. São doenças da junção neuromuscular que a pessoa já nasce com ela, não precisa ter uma doença autoimune. Então, essas, sim, são necessariamente genéticas. Se você tem alteração no gene, você tem a doença, certo? Uhum. Resumindo, é assim. Mas Entendi. essas são muito mais raras. A miastenia graves é uma doença rara. As miastenias congênitas são cerca de 10 vezes mais raras
do que a miastenia gravis autoimune. Entendi. Eu ia partir para a pergunta de quais são os tipos. Então, só a congênita e a miastenia graves ou não? Ou tem mais algum outro tipo? A terminologia, né, o nome das doenças nos confunde, né? Então, assim, a miastenia gravis em si, a miastenia gravis, quando a gente fala miastenia gravis, a gente está falando da miastenia gravis autoimune. É uma doença completamente diferente das síndromes miastênicas congênitas, ou que algumas pessoas chamam de miastenia congênita. São doenças totalmente diferentes. Uma é autoimune e outra é genética. Elas não são tipos da mesma doença, Sim. não, elas são doenças Entendi. diferentes. A miastenia gravis autoimune, que é a mais comum, a que mais a gente fala, ela tem seus tipos. A gente pode dividir ela em generalizada ou ocular. A ocular é quando é só fadiga e alteração ocular. E a generalizada é quando tem alteração ocular, mas também tem outras alterações em outros músculos. É mais ou menos que a forma mais leve possível da miastenia, ela só afeta o olho. E aí a forma um pouco mais intensa, mais grave, começa a afetar outros músculos além do olho. Porque os músculos dos olhos, eles são os mais suscetíveis, porque a junção neuromuscular deles é mais sensível. Então, eles são os mais suscetíveis à miastenia graves. Isso, você fala... Então, essa é uma forma fácil de dividir. Você falou muito da questão dos olhos, falou muito da questão da questão muscular. Tem como você abordar mais a questão dos sintomas? Tem mais da miastenia da graves. miastenia graves. Né? Então, imagino que o ideal aqui na nossa live é a gente... o que é diferente, então, da miastenia graves para a síndrome da fadiga importante, crônica, importante. Né? Então, assim, os dois têm fadiga. Os dois têm fadiga, certo? Então, o que a miastenia tem a mais? A principal diferença é que, geralmente, na fadiga crônica, a fadiga não melhora com repouso. Né? Ou melhora muito pouco, ou melhora de forma significante. Na miastenia, melhora. A fadiga e a fraqueza costumam melhorar. Às vezes não melhora 100%, mas melhora de forma significativa. Pode ser que ainda resta, depois de um repouso, um paciente miastênico, ainda a cidade da miastenia desse paciente. Pode ser que ainda reste fadiga, mas melhora, fica melhor que antes quando ele repousa. Essa é a principal diferença na fadiga. E além disso, o paciente com miastenia grave, ele não tem só fadiga, ele tem fraqueza em grupos musculares específicos, principalmente nos olhos, para a movimentação dos olhos, tanto para os músculos que elevam a pálpebra, quanto os músculos que movimentam os olhos. Então isso não se espera num paciente com síndrome de fadiga crônica e é muito, muito, muito comum. Mais de 90% dos casos de miastenia tem essa tendência. E pode ter outras fraquezas, fraqueza para engolir, para falar, né, para a movimentação do pescoço, do braço, das pernas. Aí qualquer músculo pode ser acometido, mas em geral é olho e mais alguma coisa, ou só olho junto com uma fadiga. Entendi. E como que a gente chega ao diagnóstico? O diagnóstico da miastenia gravis, ele precisa... O primeiro passo, né, isso é muito importante, o primeiro passo para o diagnóstico é um quadro clínico compatível. Porque eu disse que tem fraqueza, mas essa fraqueza, ela muda. E isso é a principal característica da miastenia grave. Não é uma fraqueza fixa, não são sintomas que o paciente está sempre igual, ele muda. No mesmo dia, tem hora no dia que ele está melhor, tem hora que ele está pior, então a fraqueza muda. E também, na semana, tem dia que ele está melhor, tem dia que ele está pior. Varia por uma série de coisas. Varia principalmente com repouso e exercício. Então, quando ele se mexe, usa mais os músculos, ele começa a piorar a fraqueza. Quando ele repousa, ele melhora. Mas varia com hormônios, variações hormonais, estresse, quantidade de sono, alguns medicamentos. Então, tem muita coisa que muda a doença. Então, o paciente muda toda hora. Isso a gente chama de flutuação. Então, o quadro clínico compatível da miastenia gravis tem quadro ocular, né, pode ter ou não extraocular, com fraquezas em outros músculos que não só dos olhos, mas são fraquezas tanto a ocular quanto as outras que mudam, e também num contexto é comum ter fadiga. Né? Esse é o quadro clínico. Se tem o quadro clínico compatível, aí você precisa um apoio diagnóstico com um anticorpo positivo,
né? Pode ser o mais comum, antireceptor acetilcolina, ou outros anticorpos que causam miastenia, né? Mas o mais comum é esse, antireceptor acetilcolina. Ou, não precisa ter os dois, ou eletroneuromiografia positiva. A eletroneuromiografia tem a eletroneuromiografia convencional, né? Que ela consegue detectar 60%, 70% dos casos. E tem a eletroneuromiografia de fibra única, que consegue detectar 90%, 95% dos casos. Em alguns casos ainda vai vir tudo negativo, principalmente casos muito leves, só oculares, esses podem vir tudo negativo. E aí, para fechar o diagnóstico, a gente tem que se apoiar à exclusão de outras doenças e à resposta ao tratamento. Porque a pridoxigmina, que é, né, o silomestinon, é um remédio que atua justamente na causa da miastenia. Então, poucas doenças melhoram com ele. E, então, a melhora com esse remédio costuma ser um apoio diagnóstico quando a gente não consegue com os exames. E o tratamento é por meio apenas do Mestinon? Tem cura? Como que é isso? Ou tem outros tipos de intervenções? Como miastenia graves, né, autoimune, então doenças autoimunes, elas são, a gente não fala em cura, tá? Mas elas são necessariamente, na maioria das vezes, com pouquíssimas exceções, elas são doenças crônicas, né? Por muitos e muitos anos, muitas vezes por toda a vida. Porém, a miastenia é uma doença muito, muito tratável. A maioria dos pacientes, né? A maioria, nos grandes estudos chega a 90%, às vezes um pouco mais. A grande maioria tem vida normal ou praticamente normal com tratamento. Então, a maioria precisa de tratamento a vida toda, ou por muitos e muitos anos, às vezes não a vida toda, mas 20, 30 anos. Mas a maioria tem uma vida normal, quase normal, com tratamento. Daí a importância de se diagnosticar e começar a fazer o tratamento. O Mestinon, né, a pridoxigmina, é um tratamento sintomático que ajuda muito o paciente, mas só para casos muito leves fica só com o Mestinon. A maioria das vezes tem que dar uma coisa a mais, alguma coisa para diminuir a imunidade. E o remédio mais usado e que mais tem efeito comprovado na miastenia é o corticoide. Infelizmente, porque o corticoide tem muito efeito colateral quando usado por muito tempo. Entendi. E suas pesquisas, quais foram elas, assim, até hoje, que você desenvolveu? Veja, As últimas, pelo menos. da minhas pesquisas de miastenia, você Isso, isso. diz? Não, veja, eu tenho um trabalho, principalmente na USP, mais voltado, uma linha de pesquisa voltada principalmente à miastenia congênita, né? Daquela forma genética, tanto de caracterização dos fenótipos e de desenvolvimento de auxílio de diagnóstico, né? Tentando deixar mais claro como são as doenças, né? As síndromes miastênicas congênitas, que no fundo são várias doenças. De miastenia, a gente está fazendo algumas pesquisas em relação a miastenia graves autoimune mesmo, aí junto com o grupo todo da neuromuscular da USP, né, a gente tem feito trabalhos com a influência do Covid na miastenia, né, e também fizemos um trabalho recente no Santa Marcelina relacionando a questão hormonal das mulheres na miastenia, qual que é a influência disso. Esse é um trabalho que ainda está em andamento. Esses são os principais, né? Tem alguns trials que vão começar no ano que vem, né? Que são pesquisas com remédios para miastenia, para formas refratárias, então remédios mais fortes para tentar os casos que a gente não consegue compensar com os remédios que nós temos hoje em dia, ou que a gente precisa usar remédios com muito efeito colateral. Então, são pesquisas que não necessariamente eu estou desenvolvendo, mas participo junto com, geralmente são grandes grupos, né, estudando essas coisas. O senhor comentou agora da questão do Covid e a miastenia, e eu vi que agora há pouco um dos participantes perguntou se tinha alguma correlação do pós-Covid com a miastenia. Essa é uma pergunta que a gente se faz sempre, né, desde que começou a pandemia, porque a gente tem, porque, veja, toda doença autoimune, toda doença não, mas a maioria das doenças autoimunes, muitas vezes tem o que a gente chama de gatilho. Então o paciente tem lá
uma propensão a fazer um erro imunológico, que às vezes vem um gatilho e faz com que surja um erro imunológico, certo? Então, por exemplo, uma infecção viral qualquer, Epstein-Barr, né, que é o vírus da mononucleose, por exemplo, é muito comum ser relacionado a doenças autoimunes, o herpes, o vírus da família herpes em geral. Né? Então, o paciente é infectado por algum vírus da família herpes, e aí, na produção de anticorpos para atacar esse vírus, acaba ocorrendo um erro, e aí começa a atacar uma estrutura do próprio organismo, certo? Então, não é que o herpes causou doença autoimune, o paciente ele funcionou como gatilho. Então, nesse sentido, o COVID, a gente viu alguns casos de miastenia para os quais provavelmente a infecção por COVID funcionou como um gatilho. Uhum. Mas isso não é grande novidade, porque outros vírus acabam fazendo isso, né? É claro que é difícil. Veja, você está numa pandemia, você tem 20% da população infectada. Então, quer dizer, se um paciente surge com qualquer doença, a chance dele ter tido Covid antes é muito alta. Então, fica difícil ter certeza que foi realmente um gatilho ou foi uma coisa fortuita, quando você tem muitos infectados. Mas a gente não teve um grande aumento de número de surgimento de miastenia, mas teve alguns casos, sim, que foram pós-Covid, e a gente suspeita que pode ter essa relação. Entendi. E como assim? Mas como Ah, gatilho, não causador, né? Como gatilho. entendi. E como diferenciar a síndrome da fadiga crônica com a miastenia? E eu já vou emendar outra pergunta aí, que é o mal-estar pós-esforço, né? Que normalmente o paciente com síndrome da fadiga crônica, ele tem esse mal-estar pós-esforço. Na miastenia também existe isso? Sim, miastenia existe isso, mas geralmente é junto com aquele contexto que eu disse, com alguma alteração neurológica que sugere uma lesão neurológica de fato. Então, o paciente tem a visão dupla e após um esforço muito grande, ele piora a visão dupla. Ou após forçar muito o olho, ele piora a visão dupla. Ele tem dificuldade para falar e após falar muito, ele piora a sua dificuldade para falar. Então, acho que o sintoma mais regional é a chave para diferenciar da fadiga crônica, né? Eu acho que essa é a grande questão. Os dois pioram com o exercício, né? Da fadiga crônica e a miastenia, mas eu acho que o que vai diferenciar é essa questão mais regional em que predomina o sintoma na miastenia. E existe a possibilidade das duas se sobreporem? Olha, realmente existe, né? Não posso dizer que uma protege da outra, mas é difícil, né? Porque é comum um paciente com... seria difícil você diferenciar, né? Mas porque o paciente miastênico tem fadiga. Então, se de repente ele tem fadiga crônica, outra doença por cima, com certeza isso vai ser visto como um caso de miastenia refratário. Dificilmente vai ser muito difícil fazer o diagnóstico de duas doenças nesse caso. Porque o raciocínio do médico geralmente é tentar culpar tudo numa doença só. Que é geralmente o que acontece, né? É muito azar a pessoa ter duas doenças, mas realmente elas podem coexistir. É uma coisa que em pacientes miastênicos, em que você controla todos os sintomas e sobra só a fadiga, eu acho que é um caso a se pensar de dupla doença. Né? Eu vi que tem muita gente fazendo pergunta aí, doutor. Eu não sei se a gente pode abrir para pergunta. O que que o senhor acha aí? Alô? Oi? Olha, eu sou um mero convidado, você que manda. Então, pessoal, se vocês quiserem repetir a pergunta aí, porque não deu para acompanhar todo mundo aí, porque eu estava prestando atenção no que ele estava falando. Mas eu vi que tinha muita gente perguntando o tempo todo, assim, muitas dúvidas para o senhor. Ah, que bom, mostra que o pessoal está assistindo, né? Eles estão bem interessados, na verdade, assim, pelo que parece.
E é muito bacana a gente trazer essa questão toda, porque realmente a gente teve casos no nosso grupo de pacientes que estavam achando que era síndrome da fadiga crônica e era miastenia. Estão perguntando aqui qual que é a sua opinião sobre imunoglobina. Imunoglobina. Eu acho que ela diz imunoglobina. Imunoglobulina, Isso, né? isso. Deve ser É isso. isso. Desculpa. Imagina, é um nome difícil de falar, né? É que eu já falei várias vezes. A imunoglobulina, ela é um tratamento para miastenia. É um tratamento de curto prazo, né? Geralmente o efeito da imunoglobulina, grosseiramente falando, dura um mês mais ou menos, né? Claro, tem gente que dura um pouco mais, gente que dura um pouco menos, tem série de fatores, depende da dose também, mas em geral dura em torno de um mês. Mas o efeito é muito rápido. Então, ela melhora muito rápido o paciente. Então, a gente usa ela para casos mais emergenciais. O paciente está muito ruim, e aí precisa melhorar rápido, porque senão ele pode eventualmente ter muita dificuldade para respirar ou para engolir, e aí você então usa imunoglobulina, o paciente melhora, mas assim, sabe, daqui a um mês, 2 meses vai passar o efeito. Então, você tem que começar o tratamento junto. Eventualmente, casos refratários, além do corticoide, imunossupressor junto, a gente acaba tendo que fazer imunoglobulina todo mês, também em casos muito graves, mas não é a regra. Uhum. A Ana Paula pergunta como que faz para ter mais qualidade de vida após o diagnóstico de miastenia graves. Eu acho que esse é o grande objetivo do tratamento da miastenia graves, é a qualidade de vida, né? Porque, falando assim, em termos um pouco frios e em termos mais práticos, assim, sendo pragmático, assim, se você tiver num hospital com respirador, você não vai morrer de miastenia, miastenia não mata, ela vai te deixar fraco, sem assim, na pior possível, né? Nem toda a miastenia afeta a questão respiratória, muito bom deixar isso claro. Mas se for uma miastenia super grave, que afetar a questão respiratória, o máximo que vai acontecer é você não conseguir respirar, se tem um respirador, te garante a vida, certo? Então, assim, deixar o paciente vivo não é um grande desafio na miastenia. O grande desafio é justamente a questão da qualidade de vida, permitir ele fazer tudo, ter uma vida normal. Então, o primeiro ponto é a questão de aderir ao tratamento, porque é difícil. Toda doença crônica necessita de um tratamento crônico. Então, Uhum. é remédio todo dia, muitas vezes, ou quase todas as vezes, mais de um remédio, mais de um comprimido por dia, geralmente com corticoide ou com outros remédios que geralmente têm efeitos colaterais, né? Que necessitam disciplina, né? O corticoide, ele ganha, o paciente ganha muita apetite e também incha um pouco por segurar sal, então precisa ter uma dieta rigorosa, precisa ter disciplina, fazer exames e acompanhamento médico. Veja, são compromissos e compromissos que demandam disciplina e é difícil você fazer tudo isso que precisa, mas se adequar ao tratamento eu acho que é o primeiro passo. Além disso, eu acho que sempre investir quando o paciente está bem, né, da miastenia está mais compensado, a atividade física ajuda, sempre respeitando o limite do paciente. Uma boa alimentação sempre vai ajudar, né? E claro que ter um suporte para os momentos em que não estiver bem. Eu acho que esse seria o tripé. Doutor, a desautonomia normalmente acompanha a síndrome da fadiga crônica, né? Eu não sei se ela está presente aí na miastenia graves. E, para além disso, a questão é se que há relatos de melhoras da desautonomia usando o Mestinon. Qual que é a sua opinião também? É a mesma pessoa perguntando. Essa é uma pergunta muito boa, né? É alguém que já conhece alguma coisa, eu acho. Porque desautonomia não é esperado na miastenia. Tá? A miastenia é uma doença que, em geral, né, cursa, se for só uma miastenia, às vezes pode vir duas doenças, tá? Mas a miastenia, em geral, não cursa comprometimento de desautonomia. Ela afeta só músculo estriado. No entanto,
Existe uma outra forma de síndrome miastênica, que é uma outra doença, mas que é parecida, então uso um nome que nos confunde, é a síndrome miastênica de Lambert-Eaton. Essa eu diria que é a síndrome miastênica com mais desautonomia. Então, sempre quando tem um paciente que parece miastenia e que tem desautonomia, a tendência é a gente pensar mais em Lambert-Eaton, ou então no paciente que tem miastenia, mais alguma coisa que está dando a desautonomia. Porque a miastenia, a princípio, não causa desautonomia. Desautonomia é desregulação do sistema nervoso automático, sistema nervoso autônomo, aquele que controla a pressão, aquele que controla o intestino, a bexiga, então a questão de urinar, de evacuar, aquele que controla os batimentos cardíacos, a dilatação da pupila, a sudorese, né, o suor. Essas questões são questões que a gente chama de autonômicas, né, do sistema nervoso automático, não é voluntário. Então, quando tem um quadro parece miastenia e tem desautonomia, a gente pensa em Lambert-Eaton, é uma outra doença mais rara, mas que cursa também com fraqueza, fatigabilidade, fadiga. O Mestinon. Depende de onde é o defeito, né? A minoria dos casos de desautonomia melhoram com Mestinon. Minoria, mas alguns podem melhorar, porque a acetilcolina, ela é um neurotransmissor também do sistema nervoso autônomo. Então, muitos nervos que têm essa função de controlar a pressão, de controlar o batimento cardíaco, eles usam a acetilcolina principalmente no que estimula o nervo final, né, que a gente chama pré-ganglionar. Bom, não tem muito técnico, mas, enfim, alguns usam acetilcolina, e quando o problema são nesses que usam acetilcolina, aí pode ser que realmente melhore com o Mestinon. Mas, de novo, é a minoria dos casos de desautonomia que melhoram com o Mestinon. O Mestinon é peridostigmina, está usando o nome comercial, porque no Brasil é o que tem, e é consagrado já, mas é a peridostigmina. Entendi. Não, bacana. Vamos, tem mais uma pergunta aqui. A pessoa está falando que ela tem todos os sintomas de miastenia, porém os exames deram negativo. Ela fez o painel genético neuromuscular e deu 3 resultados incertos. Ela está perguntando se descarta a miastenia congênita ou se continua investigando. Veja, é difícil de responder essa pergunta porque, assim, primeiro, todos os sintomas de miastenia, veja, é muito comum confundir alguns sintomas que parecem miastenia ou não. Então, quando eu falo que tem que ter um quadro clínico compatível, e esse é o primeiro passo, eu quero dizer que alguém com experiência na doença, né, um neurologista, tem que ver e reconhecer aquilo como um quadro de miastenia, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Alguém que tem experiência, já tenha visto casos desses, reconhecer, porque pode confundir com muitas e muitas coisas, muitas. A lista é incontável de coisas que dão alteração ocular, que dão alteração de fraquezas. Várias doenças neurológicas fazem isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, todos os exames negativos, mas quais exames, né? Porque a eletromiografia tem várias formas de se fazer. Mesmo a convencional, você pode testar a estimulação afetiva em um nervo, em 2 nervos, em 3, em 4, em 5, em 6. Então, de novo, eu acho que sempre é adequado fazer eletromiografia com uma pessoa, com um exame muito artesanal, depende de quem faz. Então, precisa ser uma pessoa que já está acostumada a fazer miastenia, na minha opinião. Que aí você aumenta a chance dele flagrar. Ele testa mais um nervo, ele sabe como testar, tem mais de um protocolo para fazer. Além disso, tem a fibra única, que é outra coisa, que também não é todo mundo que faz, são poucos lugares, poucos centros que fazem, que também necessita de alguém com experiência, né, para fazer, que já tenha visto outros casos. Então, já fez todos os exames negativos, mas quais exames? De que forma? Então, esse é outro ponto que eu colocaria. Miastenia congênita, diz que fez um painel. Para a miastenia congênita, há mais de 30 genes causadores de síndromes miastênicas congênitas. É um grupo de doenças genéticas, não é miastenia graves. Tudo que a gente falou aqui na live, a gente falou de miastenia graves, doença autoimune, adquirida e tal. A síndrome miastênicas congênitas é um grupo de doenças muito diferentes, até entre elas. São mais de 30 doenças que a gente agrupa junto. Né? São todas elas raras, ou então raríssimas. Algumas delas com 1, 2 famílias no mundo descritas. Então, é difícil você dizer que se tem um quadro típico ou não, se não for alguém acostumado a esse tipo de doença, ou que está estudando e vendo cada quadro clínico.
E esse painel, por que eu estou falando? Porque esse painel genético que foi feito, precisa ver se contempla todos os genes de síndrome miastênica congênita. Mesmo se contemplar, nenhum exame é perfeito, né? Os painéis genéticos, ou até os exomas, às vezes, podem deixar passar alguns tipos específicos de mutação. Então, por isso que o primeiro passo sempre tem que ser um quadro clínico compatível, para você saber, porque a maioria dos exames, todos os exames não são 100% de acurácia, né? É, Uhum, então, tem que partir de um quadro clínico compatível. entendi. Doutor, eu acho que é isso. Primeiramente, eu queria assim te agradecer pela sua disposição em participar da live. Imagina. Quero. Tem uma pergunta aqui que é no sentido de como que, se alguém que está assistindo a live, como que essa pessoa faz para ter acesso ao senhor, no sentido de consulta, alguma coisa nesse sentido, se tem alguma clínica em específico que o senhor atenda, eu não sei. Os ambulatórios, né, SUS, hoje em dia está tudo muito organizado, estruturado, cada centro tem o seu de encaminhar, né? Então, que chama Via Cross. Em alguns casos específicos, a própria Secretaria de Saúde, quando tem uma doença muito rara, assim, acaba ajudando a ir para os centros mais especializados. Uhum. Então, eu acho que eu não consigo responder melhor que isso essa pergunta. Entendi. Não, tranquilo. Eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade também para agradecer a Abrame, né, que está aí sempre na luta para conscientização a respeito da miastenia e que colaborou, apoiou a gente nesse processo aí. Ah, pedir para o pessoal também seguir o Instagram do nosso grupo de Síndrome da Fadiga Crônica, que é S Fadiga Crônica. E agradecer mais uma vez ao doutor pela dedicação e pelo suporte aí a cada um de nós aí. Então, deixa eu agradecer então a vocês pelo convite, né? Parabenizar vocês pelo trabalho. E você já citou aí a nossa Abrame. Deixa eu parabenizar então o pessoal da Abrame, né? A Lídia, a Andréia, a Beth, elas estão aí há muitos e muitos anos trabalhando. Tem outras pessoas que ajudam também. O Zé também, esqueci do Zé. Mas fazem um trabalho voluntário, né? E de muitos, muitos anos e muito importante aí que ajuda tantos pacientes e é sempre uma honra poder participar da Abrame e foi uma honra e um prazer também participar aqui da live com Muito vocês. obrigada, doutor.